Atenção, fofoqueiros de plantão. Boca cheia de ódio pode deixar o bolso vazio. Esse tema de hoje é muito importante sobre stalking. Stalker nos condomínios. Muito bem-vinda, Tárcia Quilião, advogada, especialista em compliance, conhecida nacionalmente. É um prazer tê-la aqui com a gente. O prazer é meu de estar conhecendo esse espaço maravilhoso da Condocasa, é lindo. Meus parabéns, obrigada pelo Obrigada. convite. Vamos falar sobre um tema aí que é polêmico no meio condominial. É triste até, né? Bem triste, bem Bem complicado. triste, ainda mais assim, não vou dizer que é polêmico, mas realmente eu acho que é triste. Quero te agradecer mais uma vez, até porque eu tava com saudade, né? A gente gravou na Na pandemia e pandemia, falamos sobre stalking. Eu falamos. nem imaginava o que que era, e cada vez que eu tenho acompanhado, eu vejo assim como realmente Tem é. criado proporções bastante grandes. A violência contra o síndico, ela começou pós-pandemia e a gente tem percebido assim um aumento exponencial de casos, inclusive de síndicos agredidos fisicamente, né? E também nessas questões de perseguição. Esse daí foi um tema que você fez até um Reels, né? Sobre essa questão, mas e como é que está o stalking nos condomínios? Existe isso realmente? Você falou, a pandemia piorou. Piorou. Existe. O crime de stalking, né, que é tipificado agora como crime, ele é um crime de uma perseguição reiterada. O que que é? A pessoa é diferente de uma oposição. Uma coisa é você ter uma oposição no condomínio onde tem críticas, enfim. Outra coisa é uma oposição tóxica, que ela começa a minar o grande grupo contra você e acabam proferindo injúrias, calúnias e difamações contra a pessoa do síndico. Então, é uma perseguição reiterada que pode ser fisicamente, como também pode ser virtualmente. Isso caracteriza o crime de stalking. Por quê? Porque frequentemente são praticados atos criminosos contra a pessoa do síndico, né? No caso aqui que nós estamos falando. E Tarsi, assim, você comentou algumas situações que antes você não tinha sentido na prática, né? Então eu gostaria que você contasse um pouco como é que foi a tua triste experiência, né? Vamos dizer, de ter sofrido, né? Não deixa de estar sofrendo algum tipo de situação até se resolver. Eu, sinceramente, nunca imaginei em toda a minha carreira, não só como advogada, mas também anterior a isso, como empresária e como síndica, ter que atravessar um momento tão difícil como esses, né? Que foi em torno de 6 meses atrás, onde eu realmente comecei a ser perseguida. E as perseguições começaram através de um grupo de WhatsApp, né? Um grupo bastante expressivo de WhatsApp, de um condomínio que eu administro, de um dos condomínios que eu administro. Só que a coisa começou a ter uma proporção muito fora dos condomínios, onde a pessoa, inclusive, dizia que iria tanto acabar com a minha vida, né, a minha integridade física, como também com a minha carreira. E isso eu comecei a ficar bastante preocupada, porque ali você começa a perceber que há não só um movimento de oposição, mas é uma coisa que transcende, é uma espécie de uma psicopatia da Sim, pessoa. Ela, sociopatia ela e. vira obcecada por você, né? O dia inteiro dessa pessoa era a Tárcia, né? A Uhum. vida dela girava em torno da Tárcia e destruir a pessoa da Tárcia. Então, de que forma isso começou a chegar a mim? Eu simplesmente dei os encaminhamentos que deveriam ser tomados. No primeiro momento, eu não acreditei que aquilo ali fosse criar tamanha proporção. Até porque eu sei como muitos anos de experiência, tanto da carreira jurídica quanto na sindicatura, tu acaba tendo algum jeito, né, um jogo de cintura em levar a oposição. A oposição não foi a primeira vez que eu tenho oposição em Sim. condomínio. A oposição, ela, repito, ela é saudável, Uhum. porque ela te permite que você, além de evoluir na tua carreira, de entregar o teu melhor, entregar aquele o a mais, ela ao mesmo tempo, tu consegue, entregando isso, tu consegue apaziguar os ânimos. Mas quando você tem uma oposição tóxica, uma oposição destrutiva, que por vezes até, inclusive, sabotam as áreas do condomínio para desmerecer a tua gestão, aí você percebe que a coisa chega a ser doentia, né? E são atos criminosos, na verdade. E tem alguma situação, porque aqui a gente fala também que a tua especialização também em compliance, né? Uhum. E aí a gente tá falando de ética. E hoje em dia é difícil de falar de ética. Eu vou falar a Bastante. verdade que até tem hora que a gente fala assim, olha, vamos parar um pouco de falar sobre ética, senão a gente Uhum. acaba ficando sozinha. É Até é verdade. triste isso também. Mas isso também tem a ver, muitas vezes, essa perseguição? Olha, eu creio que da maioria dos síndicos que conheço, e tenho inclusive conhecidas síndicas de outros estados que também sofreram com isso, todas unanimemente foram por conta de quebra da cadeia de corrupção.
né? Então, quando você tem boas práticas, quando você começa a implantar programas de compliance ou novas formas de contratação, novas formas de comunicação, quando você acaba com aquele comissionamento que existe muito no mercado e que, por vezes, acaba denegrindo os próprios Sim. síndicos, quando você quebra isso, você cria um leque de inimigos. Essa é a grande verdade, né? Então, eu acredito muito, acho que hoje nós tínhamos no passado, né, Miriam, quando ética e ser honesto era algo que era É o tal do fio inerente do da bigode, pessoa. lembra? É, era inerente da pessoa. Era uma obrigação sua ser ético. Sim. Hoje você, quando percebe que tem um gestor ético, uma pessoa comprometida, uma pessoa que realmente está ali se dedicando a um bem, a um patrimônio dos outros, fazendo toda aquela movimentação para valorizar o imóvel, um comprometimento com as contas, Mais no sustentável, no caso, né? exato, com uma contratação de uma auditoria preventiva que eu acho extremamente salutar para a gestão de um síndico, principalmente em condomínios complexos, você acaba, as pessoas te acham uma pessoa do outro planeta, né? Porque você é desse jeito, né? Como assim? Será que só é isso mesmo? Entende? Uhum. Então é difícil, né? Infelizmente, o nosso mercado. É a Eu, en- cultura da vantagem, né? e eu Você tem que levar a entendo, vantagem. e eu entendo que essa turma da cultura da vantagem colocou o mercado no lixo, Sim, né? mas não é muito diferente a gente ver na área da arquitetura, na área dos, enfim, imobiliária. Realmente a gente tem que se posicionar, né? Tem que se posicionar. E a dica assim que você dá para, no caso assim, para a gente falar sobre uma medida, você conseguiu uma medida cautelar. Nesse caso em concreto, sim, eu consegui uma medida cautelar. Eu tinha provas robustas, né, as quais eu encaminhei através de boletim de ocorrência. Dados os boletins de ocorrência, a própria delegacia me chamou para ser ouvida, né? A delegada me ouviu, então a gente começou, foi lavrado um termo circunstanciado, a outra parte também foi ouvida. Em seguida, esses autos foram encaminhados para o inquérito penal, foi encaminhado ao Ministério Público. A promotoria me ouviu, né, na ocasião, lavrou o seu parecer, juntou para o judiciário e o judiciário confirmou o parecer do Ministério Público, onde esta pessoa não pode se aproximar de mim por menos de 200 metros e tampouco falar de mim ou referir o meu nome, seja pela forma física, por internet, por redes sociais, enfim, ou através de terceiros. A mim e a minha família. A minha medida cautelar, ela estendeu também a minha família, né? Uhum. Sob pena de prisão preventiva. Então, só se consegue uma decisão dessas, Miriam, quando se tem, primeiro, provas robustas, quando se tem realmente configurada a legitimidade de um crime realmente efetuado, né? E aí o judiciário foi muito feliz, o Ministério Público foi muito feliz, as próprias delegacias de polícia também, porque deram os devidos encaminhamentos. E aí, nesse caso, alguma dica para os síndicos em relação ao teu processo, para não evitar passar por isso, mas se sentir que está passando por isso, o que o síndico pode fazer? Primeira coisa que o síndico deve fazer. Primeiro, ele deve perceber, né, ter a percepção do que é somente uma oposição, tá? Num segundo momento, é perceber se aquilo ali, além de uma oposição, é algo que está sendo direcionado à pessoa do síndico. Tá? Uma coisa é eu não concordar, Miriam, com o que tu falas. Eu estou divergindo da tua opinião, Sim. mas eu não estou gerando uma discórdia da coletividade contra você. Entende a diferença? Sim. Uma coisa, nós sentamos aqui, Miriam, que time você torce? Torço para time azul. Eu torço para o vermelho. Tá. Então tá, discordamos. Uhum. Ok, beleza, temos uma relação respeitosa. Outra coisa é eu criar um movimento, um motim contra você, porque você torce para um time diferente do meu. E aí eu te atinjo, eu te insulto, eu difamo a tua pessoa no intuito de ter mais seguidores, mais pessoas para te derrubar. Isso aí é muito nocivo na vida de um síndico. Com né? certeza. E o que ele deve fazer? Primeiramente, identificar o que é simplesmente uma oposição e o que é realmente uma situação de ataque. De prova disso, faz todos os registros, faz por ata notarial todas as conversas de WhatsApp. Tudo isso aí você precisa documentar e levar a uma delegacia de polícia. E aí eu sempre oriento assim, né? Como advogada, eu oriento e tive a orientação de uma advogada.
esteja bem Até para amparado. você dissociar, né? Ver Mas é de fora com claro, outra pessoa não, para ter certeza de que realmente. eu, por exemplo, eu tenho todos os meus condomínios, eu tenho uma assessoria jurídica que me presta o serviço de assessoria jurídica, que não sou eu, obviamente, Sim. né, por questões éticas. Eu não recorri à assessoria jurídica do condomínio, eu recorri à minha advogada. Então, eu a contratei, fomos à delegacia, conversamos com a delegada, com a escrivã, foi lavrada todo o meu depoimento, enfim. E isso é muito importante, tu teres um advogado para te orientar. Não adianta você só simplesmente fazer BO, fazer BO, fazer BO, porque a grande maioria dos BOs, pela quantidade de BOs que as delegacias recebem diariamente, a maioria é arquivado. Então, é importante você ter um direcionamento do teu advogado para isso. E normalmente as pessoas assim, elas são altamente cativantes, né? E tem mais tempo. Exatamente. Então, Passa o dia inteiro falando de síndico em grupo de WhatsApp. isso, e é o tal do gaslighting também, né? Que o agressor faz a gente, no caso, ter dúvida se realmente, será que a culpa é minha mesmo, né? Tu sabe que isso é muito interessante, porque se tu não tiveres, Miriam, uma consciência emocional de quem tu és, se tu não tiveres segurança de quem tu és, tu acabas entrando nesse jogo. Porque tu também começas a acreditar o que o outro tá falando. Então é muito importante aos síndicos também, a gente sempre diz, estudar, se especializar, cada vez entender um pouco mais de condomínio, de gestão, de finanças, de jurídico, de engenharia, de obras e tudo. Mas a gente está esquecendo um ponto crucial e o mais importante de tudo isso, Miriam, a tua qualidade emocional. Porque isso te afeta de uma forma que se tu não tiveres uma estabilidade emocional, um amparo da família, eu, graças a Deus, tenho a minha família fortalecida ao meu lado, meu marido ao meu lado, me apoiando dia e noite com relação a isso, e foram momentos bem difíceis. Se não fosse isso, talvez eu não tivesse conseguido dar o passo adiante. Ai, parabéns, assim, a gente vê essa tua força, até transmite isso, né? Isso é muito importante até para ajudar outras pessoas para não evitar passar por isso, né? E quantas pessoas devem estar passando por isso? Exatamente. Quando eu publiquei um Reels que foi, assim, viralizou por conta quando eu relatava essa medida cautelar que eu consegui na justiça, eu recebi mais de 1000 directs no Instagram das pessoas assim, não acredito que tu está passando por isso. Sempre passasse uma imagem forte para tu. Eu passo por isso há não sei quanto tempo, o que eu faço? Então, assim, eu orientei algumas pessoas na medida do possível, obviamente, que sempre coleta provas, consulta um advogado, né? Inclusive a minha advogada, gostaria de agradecer imensamente, Juliana Flores, que foi uma advogada impecável do início ao fim e tá dando todos os trâmites seguintes, porque nós fizemos a parte criminal, agora estamos também fazendo a parte civil, né? Porque também existem outros danos a serem apurados. Mas é importante porque as pessoas quando olharam aquilo ali, disseram assim, não acredito que tu passou por isso. A gente falava tanto tempo sobre isso e de repente você passando por Como isso. você tá passando por isso? Eu disse assim, porque eu sou síndica como vocês também, porque eu também tô no front como vocês, também sofro como todo mundo, né? Não tem uma blindagem maior, né? Muito embora o meu posicionamento seja firme, como você mesmo reafirmou, mas eu é não humana, sou, né? exato, eu não sou inerente. Até pela questão ética e advogada também não quer ser injusta com algum tipo de situação, né? E que é importante. Exatamente. E aí, então, ali a gente fala de realmente manipulação psicológica. Manipulação psicológica. Por isso que eu digo que os síndicos precisam fazer uma cadeira de inteligência emocional e de consciência emocional, consultar terapeuta, seja lá o que for. Todo mundo precisa, né? Oração, merece, eu sempre digo, né? merece, porque assim, é uma vida tão louca, tão maluca, e dependendo de alguns condomínios, você é tão demandado energeticamente que se você não tiver uma estrutura sólida, você desaba. E quantas pessoas infladas, né? Ao mesmo tempo ainda que fala em condomínio, né? Em relação às campanhas, você enxerga alguma situação que está acontecendo? Como que pode acontecer das pessoas terem esse conhecimento mais rápido? Campanhas nos condomínios, você enxerga algumas situações assim? Olha, depois que aconteceu isso comigo, que eu publiquei no Instagram, eu fui procurada por diversos canais, inclusive para dar entrevista sobre isso, porque as pessoas realmente,
canais de comunicação, como aqui vocês através da revista Condomiting, o próprio Síndico Net também já fez entrevista sobre isso, fui chamada para ser entrevistada com relação a essa situação, justamente para se levantar uma bandeira de proteção aos síndicos, porque o que acontece, Miriam? A gente tem um mercado que é tão grande, ele é um mercado tão promissor em todas as áreas, tanto na sindicatura, na assessoria jurídica, na parte de engenharia, na parte de arquitetura, complexo, na parte de contabilidade, você tem muitos segmentos em volta desse macro negócio chamado condomínio, mas você, quando precisa do amparo, você não tem. E é isso que os síndicos estão sentindo na pele. Então, assim, aqui as instituições que protegem os síndicos, as associações que protegem os síndicos, enfim, os canais de grande repercussão, as revistas que fazem publicações maravilhosas mensais, elas precisam começar... As TVs nos elevadores. Exato, também. Elas precisam começar a fazer um trabalho educativo, sabe? Não só orientando aos síndicos, mas também orientando aquele condômino, que por vezes está ultrapassando o limite do bom senso, porque é uma linha muito tênue, é uma linha invisível. Você acha que você está cobrando porque eu pago o teu salário, né? Sim. Quando na verdade você está extrapolando os limites de uma mera cobrança. Uma coisa é você me cobrar... Quem tá cuidando do patrimônio. Uma coisa é você me cobrar, olha, eu tô precisando disso, precisando daquilo, você não retorna, cadê os balancetes? Não tem balancete? Isso é uma cobrança genuína de morador e tá correta. O morador tem que cobrar, sim, a prestação de contas mensal do síndico, tem que cobrar, sim, os retornos necessários. Agora, quando a coisa ultrapassa... Vai pro pessoal. Ultrapassa os muros do condomínio. E não, eu quero destruir que mexe com a família aquela também, pessoa. né? Exatamente. Todos ficam abalados. Eu até ameaçado de morte fui. Então, pela assim, mesma pessoa. Pela mesma pessoa. Então é muito complexo isso. Isso ultrapassa a mera oposição. No mínimo, a pessoa vai ter que ver que vai ter que ser internada, né? Porque dependendo do caso, até às vezes a própria família da pessoa não tem noção de quão grave, até onde ela pode chegar. E exatamente, o quão grave aquela conduta vai gerar outras coisas, porque é uma espiral, né? Tu vai em todas as áreas, a criminal e a civil. Então é bem complexo. Então, para que as pessoas... Ninguém aqui está querendo botar uma lei da mordaça, né, Miriam? Sim. Bem pelo contrário. Eu acho que a participação dos moradores é muito eficiente, é muito eficaz nas decisões dos condomínios. As assembleias, elas precisam ser recorrentes, as assembleias precisam ser participativas. Mas, assim, uma coisa é você desvirtuar esse ambiente para destruir uma pessoa. E uma dúvida que eu fiquei, assim, por exemplo, nesse caso, quando você começa a sofrer e a perceber... nesse caso, existe, porque às vezes tem um time, eles montam um time e ela mina aquele time, Sim. mas tem um outro que é a favor, que tá ali junto, ou que tá com o conselho envolvido. Como falar isso, às vezes, até pedir uma ajuda? Vocês estão percebendo isso? Ou você... Como que foi esse processo? Na verdade, ali, o que acontece? Quando a gente sempre diz assim, não é o problema, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? Mas, nesse caso em concreto, os meus bons abriram a boca, né? Então eles foram, me protegeram, se movimentaram, ficaram mais participativos, se aproximaram de mim, eles me deram muita força, né? São moradores que confiam muito no meu trabalho e a última assembleia inclusive, da qual já estava vigendo essa medida cautelar, foi extremamente tranquila. Porque você prova com resultados. Exatamente, então é muito bom quando os bons não se deixam calar, né? Porque o grande problema é justamente isso, quando só os maus falam e os bons ficam quietos. Então, graças a Deus, tenho condôminos, pessoas excelentes, maravilhosas, como muitas que moram nesse condomínio e que me apoiaram e que vieram em solidariedade a mim, porque quando foi lançado esse Reels, eu não divulguei de que condomínio era, eu não falei de que lugar era, mas obviamente que as pessoas, por me conhecerem, já imaginariam de onde era. E essas pessoas todas vieram em solidariedade a mim. Então isso é muito positivo, isso te fortalece, né? Ainda existe muita gente boa, né? Existe. Eu ainda acredito no ser humano. E Tarsi, assim, você tá atuando em Florianópolis, como é que tá teu trabalho? Olha, tô atuando na grande Florianópolis, né, em condomínios de Floripa, São José e Palhoça. Também quero vir pra cá, né? Pertinho, né? Me chame, porque olha que cidade maravilhosa, né? Tá super convidado. Inclusive, então... a fortalecer o direito condominial da região é muito importante. Importante pessoas mesmo. Assim como você, é isso que a gente busca. Que né? bom. A gente, como é que dizia a época da avó, né? Diga com quem tu andas que direi quem tu és. Então, assim...
Tá, e aí outra situação para o síndico que pode estar sofrendo isso, ou para prevenir, qual que é essa mensagem que você poderia deixar? Primeiramente, né, que se fortaleça emocionalmente, porque é muito duro, é muito difícil, os dias são difíceis, os embates diários são muito difíceis. Eu, por vezes, até em alguns momentos, compartilhando com meu marido, até chegava a acreditar naquilo tudo que eu ouvia, porque é Uhum. muito tóxico, mas eu consegui me levantar, eu consegui ter forças. Eu sou uma mulher de muita força, eu fui criada por uma mulher muito guerreira. É gaúcha? Sou gaúcha, né? Realmente, assim, tive que tirar a faca da Da bota, né? bota. Como se diz. Mas eu venho de uma família que é uma família extremamente forte, de mulheres muito fortes, e me lembrava muito de uma frase da minha tia, né? Eu não criei mulher fraca, né? E me levantei, muita gente dizendo desiste, 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 muitas pessoas falando larga, renuncia, e eu não me mantive firme, né? Tomei as decisões que são cabíveis, então assim, ninguém está isento de passar por isso, né? Ninguém fica ileso numa situação dessas. É dolorido, mas existe sim uma justiça que te ampara, existem delegacias que te ouvem, Ministério Público, enfim, aqui meu agradecimento a esses órgãos que foram extremamente eficazes, né, e fizeram o seu papel, né, reconheceram realmente um direito que eu tinha e um risco que eu estava correndo. Então, não percam as esperanças se vocês estão passando por isso. Eu acredito que a melhor coisa a fazer é procurar seus direitos e não se calar e não simplesmente vestir uma carapuça de vítima. Isso eu me nego, Miriam. Na minha vida inteira eu jamais quis vestir uma fantasia de vítima, porque eu não sou vítima, né? Então, assim, eu sempre digo, eu sou uma guerreira, né? E vou até o fim. Então, isso é a mensagem que eu digo: não se vitimize, não se sinta derrotado por estar passando por isso, porque isso não é a primeira e nem vai ser a última vez que você vai passar por isso, mas busque a justiça. Muito bom. E parabéns porque você acabou lutando por todos, É né? verdade. Não é só pelo... Às vezes as coisas ruins É, que acontecem na vida da gente, elas servem de estímulo a outras pessoas, né? e botar atenção, às vezes, nesse detalhe, né? Porque esses dias uma amiga minha da faculdade, ela é professora, então faz tempo que eu não via ela, e não vejo, né? E ela colocou que no condomínio que ela mora, ela teve uma perseguição de um morador, a Caroline, e aí eu fiquei pensando, parece tão simples, mas aí você começa a se colocar no lugar da pessoa, daí você realmente vê que não é tão simples, né? Uhum. Ele se aproximou, um senhor, sempre tá ali, dando em cima dela, Aham. literalmente, só que agora ele se aproximou dela. Então, até então, ele não tinha se aproximado. Sim, Então, assim, quando ele realmente se aproximou e se colocou no ela lugar da pessoa, tomou até a gente a pediu para decisão. escrever um conteúdo na próxima edição em Uhum. relação a isso, porque. E ainda bem que os psicólogos estão falando bastante, os médicos estão falando, Essa saúde mas emocional está sendo falada muito, né? E é porque importante. cada dia mais as pessoas estão mais desafiadoras, É, né? né? Porque como a gente estava comentando até antes de começar a nossa entrevista aqui, o condomínio ele reflete a sociedade. Ele é uma micro-sociedade, né? E a nossa sociedade, infelizmente, grande parte está doente. Tá. Né? As pessoas estão mais irritadas, mais nervosas, Imediatistas, imediatistas, mais sem paciência. falta humildade. Estão doentes, né? Uhum. E outra coisa, né? Não é nem só humildade, se falta hoje com uma condição Bom básica, senso, respeito. respeito. Se falta respeito diariamente. Então, assim, isso a gente precisa resgatar. Isso é cultural. Né? Sim. Valores É éticos. difícil. Exato. Valores éticos, respeito, respeito às divergências de opinião, sabe? Saber conviver com uma pessoa que diverge de alguns pontos de você, mas sem ser ofensivo a essa Sim. pessoa, simplesmente porque ela não concorda com você. Até porque a gente aprende, né? Nessas Exatamente. Eu horas. acho que a construção do pensamento é essa. É duas ideias diferentes e a gente constrói uma coisa nova. Acho que é por aí. Tárcia, mais uma vez, muito Obrigada. obrigada. Amanhã teremos palestra, vamos Amanhã estar estamos te juntas. acompanhando e acompanhamos muito o seu trabalho. A gente agradece também por ser colunista da revista, por
todo o seu conteúdo e A esteja revista é mais aqui em linda, Balneário Camboriú. com certeza, só me convidar, eu tô aqui, tá É bom? isso aí, um abraço a Um todos, beijo. né? Pedir um like também para as pessoas, Isso né? aí. Escreverem aí pra gente, a Tarsi aí no Conde TV para todo o Brasil e deixem suas dúvidas e vocês também, a gente, infelizmente, tem muita gente que pode estar passando por isso, mas se está, deixa uma mensagem também pra gente verificar de que forma a gente pode estar auxiliando. Importante. É isso aí, até mais. Até. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.